Amém. Então vamos começar. Coloquei no nível fácil a pergunta para a gente ir aumentando a dificuldade. Da aula passada, esse daqui. Quem nasceu primeiro? Caim? Vamos ler? Sem olhar no Google, hein? Vamos ler então? Onde está escrito isso? Alguém sabe? Gênesis capítulo 4. Logo no versículo 1. Adão conheceu intimamente sua mulher e ela engravidou e tendo dado à luz a Caim. Disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela dar à luz a outro filho, Abel, irmão dele. Então, quem nasceu primeiro? Caim. Próxima pergunta. Qual era a profissão de Abel? Pastor de ovelhas. Tá tudo em Gênesis capítulo 4, hein? E de qual oferta Deus se agradou mais? De Abel. Por que Deus se agradou mais da oferta de Abel? Porque ele deu o seu melhor, ele fez o melhor para Deus. O Senhor Abel trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta. Então é porque ele trouxe o melhor do seu rebanho. E qual que foi a reação de Caim? Aqui tem uma pegadinha. Perante a Deus, pela sua oferta não ter agradado ele. Foi ira. Bom, tá tudo aqui no verso 4, né? No capítulo 4. Mas não acolheu a Caim e a sua oferta. Por isso Caim ficou irado, ficou furioso. E qual que é a diferença de ira e de raiva? A ira, ela causa uma reação mais intensa. Então, no momento que você mata uma pessoa, que você está irado, você perde o controle. A raiva, apesar de não ser tão forte, mas ela se perpetua por mais tempo. Então, você pode ficar com raiva da pessoa uma semana, um mês, um ano. A partir do momento que você mata, é porque você está irado, porque você perdeu o controle. Então, aqui foi a reação. E por que Caim matou Abel? Ele ficou com inveja de Deus não ter recebido a oferta dele e recebeu a do seu irmão. Essa pergunta aqui. Caim teve sua punição perante Deus. E qual foi o castigo? Não é exílio porque quem não foi... Deus não exilou ele. Caim decidiu se exilar. Ele que saiu da presença de Deus. Morte não foi porque Caim não morreu em seguida. Desprezo não, porque Deus não despreza seu filho. Ele foi amaldiçoado, ele recebeu uma maldição. E agora é a mais difícil. E qual que foi a maldição que Caim recebeu? Ele ia ser andarilho, que ele foi marcado. Então vou continuar a história que a gente vai saber. Então depois que Caim matou Abel, ele fugiu como homem amaldiçoado, a gente viu aqui. Ele foi para a terra de Nod, a Bíblia descreve. E ali ele teve filhos com sua esposa, edificou a primeira cidade chamada Enoque, que também foi em homenagem ao filho dele, ele tinha um filho chamado Enoque. Então ele colocou o nome da cidade de Enoque. Mas na terra não existia só Adão, Eva, Caim e Abel? Tinha mais gente? Como a gente já viu nas outras aulas, quando a Bíblia vai relatar alguma coisa, ela não relata o que a gente quer saber. Ela relata o que a gente precisa saber. E também, do jeito que ela relata, não significa que segue uma ordem cronológica do nosso relógio. Ou que os fatos que estão acontecendo ali foram um seguido do outro, na ordem cronológica, né? E além disso, os versículos 16 e 17 desse capítulo 4, a gente não sabe quanto tempo se passou. Gênesis capítulo 4, versos 16 e 17. Isso. Então no 16 fala que o quê? Caim foi se exilar na cidade de Nod. E no 17 fala que ele teve filhos com sua esposa. Mas quem garante que foi seguido? É porque ele fala que teve filho, já fundou a cidade, já colocou o nome da cidade do nome do filho. Então, se a gente lê corrido, dá para a impressão que é tudo acontecido, é tudo na sequência. Mas igual, o 16 fala que ele se exilou. E no 17 fala que ele teve filhos com a sua esposa. Mas quanto tempo passou aí? A gente não consegue saber. Não tem como concluir. Aí o que a Bíblia fala depois? Lá no capítulo 5, fala que teve 7. O outro filho, eu vou ler aqui para vocês. Capítulo 5, verso 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete.
E depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos. Verso 5. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. E gerou filhos e filhas. Então não fala quanto tempo passou, não fala quantos filhos ele teve, pode ter tido 1000, 2000. Então se a gente for continuar lendo Gênesis 4, o que eu entendo que ele falou logo em seguida, porque Caim se exilou e depois teve filho, porque a passagem de Caim só é falada em Gênesis 4. Então ele quis resumir ali a história de Caim, porque depois não fala mais de Caim no Antigo Testamento, só no Novo. Então todo esse capítulo 4 é contando a história de Caim, que daí do verso 1 ao 7 ele descreve a oferta de Caim, do 8 ao 16 ele narra o assassinato, e depois ele descreve como que foi a vida de Caim e dos descendentes depois do assassinato, e depois ele só vai falar de Caim de novo em João, em Judas e em Hebreus. Então depois que Caim matou Abel, ele fugiu, como o mesmo amaldiçoado que a gente já viu, ele ficou na terra de Nod, que provavelmente não era uma terra específica, porque Nod significa andarilho e errante. Então quando a gente fala em Nod, né? Quando a gente fala em Nod ali, esse andarilho, esse errante, ele representa como que Caim estava, tanto fisicamente como espiritualmente, porque ele já não tinha uma cobertura espiritual e ele fisicamente ele era um andarilho, porque ele não tinha para onde ir. E se a gente for ler Gênesis 4:16, Deus não exila Caim, não foi Deus que falou para Caim se afastar. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então Caim saiu da presença do Senhor, não foi o Senhor que se afastou. Então, conforme Caim se afastou de Deus, ele ficou mais mal ainda. O que já era foi piorando. Deus advertiu Caim para que ele não deixasse o pecado dominar a vida dele, o corpo dele, porque senão o pecado tornaria o mestre da vida dele. Né? E foi o que Caim aceitou. E o que a gente consegue concluir que quanto mais ele pecava, mais ele ficava alienado. Então, quanto mais pecava, pior ficava. Lá, tanto em João como em Judas e Hebreus, sempre aparece o contraste. 1 João 3,12 fala de más obras e de ganância. Judas 11 também, más obras e ganância. E Hebreus 11 fala o contraste dele com o irmão dele. Então, Caim ele construiu um lugar que era totalmente oposto do lugar que Deus construiu. Porque a cidade que Caim construiu era totalmente desconectava com a presença de Deus. Por quê? Eles iam fazendo tecnologia para ficar cada vez mais independentes. Por isso que eles fizeram armas, fizeram tendas, então eles estavam cada vez mais querendo ser independentes. E a Bíblia fala, a gente não sabe onde é essa terra, né? Fala que é a leste do Éden, mas a gente também não sabe onde é no Éden, então é só a informação. E aqui a gente vai ver a maldição que Caim recebeu. Qual que foi a maldição? Tá em Gênesis 4, versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse... Não, desculpa, versículo 13. Versículo 12. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então a punição dele foi cultivar a terra. Eu vou colocar numa versão mais atualizada, para ficar melhor de entender. A punição de Caim foi, quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. E aí é um castigo para ele. A maldição dele foi plantar e não colher, não conseguir colher. Agora a gente imagina, se Caim que era um fazendeiro, era um lavrador, essa maldição para ele foi muito, muito forte. Porque ele vivia daquilo, ele se sustentava com aquilo. E agora imagina, um pedreiro vai ser amaldiçoado. Então toda casa que ele construir vai cair, imagina. Ou um motorista que todo veículo que ele vai dirigir vai quebrar. Não vai conseguir viver. Então é isso que aconteceu com Caim.
Aí ele começou a ganhar dinheiro e crescer como? Com maldade. Então, é, a gente vê em Caim uma pessoa que abandona a Deus, abandona a bondade de Deus, a graça, e ele se torna um fugitivo, um errante espiritual também, porque é uma pessoa que se afasta de Deus, que escolhe se afastar, ela pode ter tudo também. O Caim tinha uma cidade, mas não tinha paz. Uma pessoa pode ter dinheiro, mas não tem paz. Então, quando a gente peca, a gente também entra nessa cidade de Nod. A gente entra na nossa própria terra de Nod, porque a gente fica errante. E por isso que Paulo escreve: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando você errar, quando você pecar, em vez de você se afastar, procura Deus, se aproxime mais. E falando agora, vocês tinham falado que a maldição podia. Exatamente, a maldição podia ser a marca, e a gente viu que Deus exortou Abel para ele não deixar o pecado dominar, Caim, desculpa. E cada vez foi piorando mais. E provavelmente Caim foi o primeiro homem a criar uma cidade, definir limites, né? Definir limites para cercar a cidade. Provavelmente ele também inventou peso, medida, essas coisas. E ele recebeu o Wot, que no hebraico é uma marca ou símbolo. E eu falo para vocês que essa marca, o símbolo, não foi a maldição, mas pelo contrário, foi a misericórdia de Deus. Por quê? Porque se não fosse essa marca, ele seria morto. E aí também foi que muitos acreditam que Caim teve a cor da sua pele mudada, que Caim ficou com a pele negra. Mas essa afirmação também é mentira. Essa ideia surgiu lá nos Estados Unidos quando eles queriam escravizar os negros. Então eles usavam a desculpa da Bíblia. Então você falavam que os negros eram amaldiçoados com base nenhuma. Então não tem nenhum fundamento isso, pelo contrário, é uma afirmação preconceituosa. E assim como Caim, os seus descendentes também, eles seguiram os passos dele, né? Então eles foram criando cada vez mais tecnologia para tentar ser independente, para não depender mais de Deus. E apenas algumas gerações fizeram a Terra e a humanidade chegar tão longe na maldade, no pecado, que a Terra teve que ser destruída pelo dilúvio. Então a Terra estava tão depravada, estava tão aprofundada nessa maldade que Deus teve que destruir a Terra, lá em Gênesis 6. E Deus destruiu a Terra por quê? O que ia acontecer se ele não fizesse isso? Eles mesmos iam se matar. Então daqui, não ia sobrar mais ninguém, a gente não ia nem estar aqui. Eles mesmos iam se destruir. E falando da descendência de Caim, a gente tem Lameque, que é uma pessoa mal, perversa, e ele que iniciou a poligamia, foi o primeiro citado na Bíblia. E os filhos de Lameque eram Tubal-Caim, Jabal e Jubal. Então o Tubal-Caim foi o criador de armas, o primeiro. Jabal os instrumentos musicais e Jubal foi o primeiro a viver em tendas. Esse cultura nômade, né? A descendência de Caim, a gente vai ver agora. E aí, pra gente não confundir, porque existiram dois Lameques. Quem que era o outro Lameque? Não, ele era pai de Noé. Mas é que Noé é descendente de Sete. Então esse Lameque de Noé é o Lameque do bem. O Lameque de Caim é o Lameque do mal. E aí também surge o conceito de filhas dos homens e filhos de Deus que a gente vai ver. Então falando agora da descendência de Sete, após a morte de Abel, não se sabe quanto tempo, e relata que a descendência de Sete, que depois que Abel morreu tiveram mais esse filho. A gente não sabe se ele foi o terceiro ou não tem como afirmar, porque só fala que com 130 anos Adão teve o filho Sete, mas antes dos 130 não fala se teve mais ou não. E por que Caim e Abel? Porque é a descendência que prevaleceu, a descendência de Caim e Sete. A descendência que prevaleceu, descendência boa e descendência ruim. E a palavra Sete ou Shet, ela significa desígnio, porque Adão e Eva eles já enxergavam Sete como quem ia cumprir, quem foi designado para cumprir a primeira promessa. Eva pensou que era Sete, mas na verdade não era Sete, era através da genealogia de Sete. E a descendência de Sete eram homens íntegros, né? Que cultivavam o convívio com Deus
eles eram pessoas piedosas, eles eram chamados filhos de Deus, eles eram adoradores, eles cultivavam o convívio com Deus, tanto é que, dentre os principais nomes da descendência de Sete é Enoque. Enoque, ele foi tão íntegro que Deus andava com ele, e ele chegou a ser arrebatado em vida. Então ele viveu 365 anos e Deus levou ele. Enoque não conheceu a morte. Então a gente viu que a descendência de Sete era feita por adoradores. E a Bíblia também diz que os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens. O que são esses filhos dos homens? Tem três teorias nisso. Tem teólogos que acreditam que os filhos de Deus são anjos caídos, que os filhos dos homens são anjos caídos. A outra teoria é que os filhos de Deus são quem era mais abastado, eram os reis, quem tinha mais dinheiro, e os filhos dos homens e as filhas dos homens eram os mais pobres. E a teoria que eu acredito, e a maioria dos teólogos também acredita, é que os filhos de Deus eram a descendência de Sete e as filhas dos homens eram a descendência de Caim. E aí o pessoal fala que lá no livro, tem um livro apócrifo que se chama Enoque, e falam que os anjos caídos tiveram relação com seres humanos, mas também a Bíblia não fala nada disso. Tanto é Mateus 22, 30 fala que anjo não se casa, nem se dá em casamento. Então, com o tempo, foi se misturando a raça de Caim com a raça de Sete e foi só piorando. E na época de Noé, a gente consegue ver que a, a humanidade ela já tinha tecnologia suficiente para construir uma arca. Tanto é que Noé construiu uma arca com inspiração divina, mas ele conseguiu construir. E um dos motivos dessa evolução tão rápida, por quê? Porque eles viviam muito tempo. Então, igual, hoje a gente tem um estudo, um estudo de astronomia. Imagina se Galileu Galilei ou se aqueles físicos antigos que conseguiram descobrir muita coisa naquela época estivessem vivos até hoje. Com a tecnologia que eles têm hoje e com a inteligência que eles conseguiram adquirir naquela época. Ainda mais com todo esse tempo de experiência. Ele ia ser um super-humano. Então, e isso mudou a partir do dilúvio, que as pessoas não viviam tanto mais, não chegaram mais a 900, a 1000 anos. E com a descendência contaminada, a maldade se multiplicou, como a gente já viu. Então, restou apenas um homem bom na terra, que era Noé, com caráter irrepreensível, o único homem justo. E depois de tanta essa maldade, Deus viu tanta maldade, Deus se arrependeu de destruir e quis destruir o ser humano. E para a próxima aula, Deus se arrependeu. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a gente vai ver na próxima aula o que significa se arrepender de criar o homem. Então vamos orar?